Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Devemos ter isso em mente, que somos membros uns dos outros. E as experiências, as bênçãos de outro, na verdade, afetam nossas vidas. Essa coisa chamada comunhão, essa coisa chamada comunidade, ela traz cura. Você foi criado para uma vida de milagres, para encontrar a presença de Deus todos os dias e para liberar encontros com o céu para o mundo ao seu redor. Você também foi criado para, junto com outros, ir em busca do mais de Deus. Fizemos nossa casa ao redor de sua presença e ao longo dos anos, milhares por todo o mundo se juntaram a nós online para fazer o mesmo. Estes são os que estão queimando, que atenderam o chamado para acender a chama do avivamento em nossos lares, em nossas comunidades, em nossas cidades e nações. Nessa hora, sentimos o chamado de termos uma conexão mais profunda, criar um local para encontros, crescimento e pertencer à nossa família Bethel Online. Um chamado para passar de uma plataforma de streaming para uma comunidade, de espectadores a participantes. Este é um chamado para fazer parte do que está acontecendo nesse movimento, onde você está, em sua própria língua. Ao caminharmos juntos com Jesus, cremos que o avivamento tocará sua casa, cidade e nação, através do que o Senhor libera em sua vida. Estamos oficialmente lançando a Bethel Online, uma expressão totalmente nova de igreja online para nossa comunidade Bethel e nosso mandato corporativo. É avivamento em toda parte, em sua casa como é no céu, em sua comunidade como é no céu, em sua cidade como é no céu, na terra como no céu. Esperamos que você se junte a nós e faça parte da Bethel Online, porque você foi criado para carregar o fogo do avivamento e transformação para o mundo ao seu redor, aonde quer que você esteja. O Salmo 107 tem se destacado para mim há alguns anos, mas só por causa de um versículo, versículo 20. É um versículo muito importante para entender como o reino funciona. O versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os curou. Vemos isso quando ele falou com o centurião, ele disse: vai, teu servo vive. Vemos isso ilustrado na libertação da realidade, do poder, da presença de Deus, do reino de Deus que é liberado por meio da fala. Mas há um padrão. Não acho que todos os salmos tenham um padrão, um processo para um romper em comum. Alguns deles são revelações constantes da bondade de Deus, sua bondade, sua misericórdia, sua paciência, todas essas coisas. Mas esse em particular termina com a seguinte declaração: quem é sábio observará essas coisas e estudará essas coisas. Então vamos dar uma olhada nessas coisas daqui a pouco. Mas quero começar com um versículo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha contém as bem-aventuranças, as atitudes que Jesus demonstrou e viveu. As bem-aventuranças são, de certa forma, a autobiografia de Jesus, revelando sua própria natureza. E a palavra bem-aventurado, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga isso comigo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repita: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurados aqui é a palavra feliz. Está descrevendo atitudes que levam a maior expressão e plenitude da alegria. A Bíblia descreve Jesus como a pessoa mais feliz em seu ambiente. De fato, ele tinha mais alegria do que todos ao seu redor juntos. E esse era seu estilo de vida. Ele estava nos mostrando os caminhos para o reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Parte da realidade do reino é a alegria no reino. Ele está nos ensinando um processo para entrarmos mais plenamente em tudo que Deus tem para nós. Mas o versículo que eu quero chamar sua atenção hoje é o versículo: bem-aventurados são os pobres de espírito.
Seria fácil interpretar mal essa declaração e pensar que pobre de espírito significa deprimido, desanimado, ou baixa autoestima, autocríticos, qualquer uma dessas coisas. Isso é totalmente o oposto do que ser pobre em espírito. Pobre de espírito é quando vejo minha necessidade absoluta de Deus, tão grande que falharei miseravelmente sem Ele. É isso, não tenho nada, não trago nada para a mesa que seja de algum benefício do que Ele não tem me dado. Agora pense comigo, não tenho nada para oferecer a Ele que Ele não tenha me dado. A Bíblia diz que eu o amo porque Ele primeiro me amou. Até mesmo minha paixão por Ele estava em seu coração primeiro. Ele me deu a mim. Ele deu a sua paixão por mim e agora posso direcioná-la para Ele. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus, pela fé. E depois diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo essa capacidade de crer nele, de ter fé no momento da salvação, do perdão dos pecados, foi um dom de Deus. Tudo que temos de significativo, de qualquer valor, veio primeiro dele. E se você tem algo que não veio dele, livre-se disso. Livre-se disso. Isso é um matará, não te serve para nada, não vale absolutamente nada. Ser pobre de espírito, sou completamente 100% dependente da misericórdia e da graça de Deus, nesse momento, agora. Não só em minha história de perdão, mas no meu estilo de vida, sou tão dependente dele que ele tem que agir, ou eu falharei miseravelmente. Pobre de espírito significa que não tem opções. Se você é rico, tem muitas opções na vida. Você pode escolher entre 1000 coisas quando precisa tomar uma decisão. Mas quando você é absolutamente pobre e não tem nada, suas opções desaparecem. Isso é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é quando não tem outra opção, a não ser clamar a Deus, confiar nele e depender dele para trazer a vitória. Agora eu quero que você dê uma olhada no final do Salmo. Vamos dar uma olhada no final e depois vamos voltar ao início. Quero ir ao versículo 41. Ele diz, põe o necessitado num alto retiro. Quero fazer uma ilustração aqui. Gostaria de sugerir, acho que poderia provar, se tivéssemos tempo, que ele está falando sobre os pobres de espírito. Quando ele diz o necessitado, nesse contexto, não está se referindo aos economicamente pobres. Sabe, você pode ser economicamente pobre e ainda ser arrogante e independente. Quantos de nós já fizemos? Não tínhamos nada e ainda éramos estúpidos? Vamos colocar pobres de espírito. Versículo 41. Todavia põe o necessitado em um alto retiro, fora do alcance da aflição. E dá-lhes famílias como um rebanho, e vê os retos e alegram-se. E toda iniquidade fechará a boca. Você viu isso? Vamos ver de novo. Você não viu? Todavia põe o necessitado no alto retiro, fora do alcance da aflição, e lhes dá famílias como um rebanho. Vêm os retos e alegram-se, e toda a iniquidade fechará a boca. Há algo sobre o fato do povo de Deus entrar plenamente na bênção do Senhor que faz com que o pecado perca a voz. Esse salmo fala sobre o pecado perder a voz. O pecado não está mais sussurrando em nossa cultura. Uma vez ele sussurrava, mas agora está gritando. Está chamando o bem de mal e o mal de bem. Está se gabando arrogantemente em sua plataforma para controlar a cultura. O pecado está gritando. E esse salmo, em particular, nos dá uma visão do desmantelamento dessa plataforma até o ponto em que a iniquidade, o pecado, perde sua voz. A Bíblia diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos seus pecados, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. A cura da terra não depende do arrependimento do pecador. Ela depende do arrependimento da igreja. A cura da terra, ouvi recentemente, não depende do arrependimento do incrédulo. Depende do arrependimento da igreja. Se meu povo,
Se aqueles que são chamados pelo meu nome... Isso não é para envergonhar, isso é um convite. Mas há muitas coisas acontecendo no nosso tempo. E seria ilegal para nós só dizer é o fim dos tempos. Não, não é o fim dos tempos. É a condição da igreja. As trevas prevalecem na ausência da luz. Eu estou de muito bom humor essa manhã. Quero que você saiba que não estou deprimido, nada disso. Ele põe o ressuscitado no alto retiro. Na semana passada eu falei sobre o Salmo 27 e há dois lados da mesma moeda. Uma ilustração incomum de como Deus te esconde. Salmo 27. A primeira parte é como se ele o levasse para a casa dele, para o quarto dele. Ele o leva para dentro e o esconde. E então ele diz, ele o coloca no alto de uma rocha. Na primeira vez, há momentos em nossa vida que precisamos estar escondidos para que o inimigo não saiba onde estamos e o que está acontecendo, e ele nos cura. Mas depois de nos curar, ele nos esconde às claras. Não fora da vista, mas fora do alcance. Se o Senhor te expõe ao inimigo, é sempre para a vergonha dele. É sempre para o tormento dele. No Salmo 23, ele prepara uma mesa, intimidade, nutrição, fortalecimento. Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Toda vez que Deus faz o inimigo enxergar, é apenas para o tormento dele. Põe o necessitado no alto, fora do alcance da aflição. Sabe, existe o que eles chamam de linha da cobra. Nas montanhas, há um lugar onde as cobras não conseguem mais subir. Ele disse que colocará os pobres de espírito no alto da montanha, acima da linha da cobra, acima da aflição. Ele diz a família como rebanho, vêm os retos e alegram-se, e toda iniquidade fechará a boca. Versículo 43, quem é sábio observa essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Eu não creio que todos os salmos terminem com uma espécie de declaração final. A maioria deles chega a uma conclusão, mas esse salmo chega a uma conclusão que diz, agora, se você for esperto, vai examinar tudo que lemos, tudo que declaremos, porque encontrará um segredo no que lemos. Você encontrará segredos no que foi dito. Faz sentido? Então ele diz, quem for sábio vai estudar essas coisas. Que coisas? Isso que a gente vai olhar agora. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Vamos ler 9 versículos. Acompanhe, por favor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os redimidos do Senhor, que os remiu da mão do inimigo, que o congregou da terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andam desgarrados pelo deserto para caminhar solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Ele os levou pelo caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele o livrou das suas dificuldades. Versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e o livrou das suas dificuldades.
Versículo 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou de suas dificuldades. Versículo 28. Então clamaram da sua angústia e o Senhor os livrou das suas dificuldades. Quando a Bíblia diz, quem é sábio observa essas coisas, aqui é parte das coisas que você deve ser observadas. Quero que você observe, eles clamaram ao Senhor. A Bíblia não diz que eles oraram. Acredito que clamar ao Senhor é oração. Mas as orações casuais obtêm respostas casuais. Às vezes oramos timidamente e atribuímos a ausência de resposta à soberania do Senhor. Se orarmos timidamente e nada acontecer, presumiremos que é a vontade de Deus quando Ele estava procurando alguém que clamasse ao Senhor. É possível que o quanto de mim que é posto em um clamor determine o quanto dele que recebo na resposta? É possível que o quanto de mim que eu coloco em jogo nesse clamor seja a medida usada para o quanto dele que eu verei no romper, na resposta? Não se trata da duração, não é para reconhecimento, mas a pessoa pobre não tem opções. Ele não se importa mais com o que os outros pensam. Não está tentando manter uma certa imagem, pois sabem que vive ou morre com base no fato de Deus agir ou não nessa questão. E o padrão desse salmo, o padrão que conclui com a ênfase, é assim que a sabedoria se parece. Esse padrão está presente em todo o salmo. Aqueles que clamam ao Senhor. Aqueles que estão em um lugar, eu vou viver ou morrer com base no fato de Deus agir ou não. Aqueles que vivem dessa forma provam do romper que silencia a voz do pecado. Outra parte desse salmo que é repetida e que seria importante reconhecermos. Versículo 4. Andaram desgarrados pelo deserto, não acharam cidade para habitarem. Versículo 7. E ele os levou pelo caminho direito para ir a uma cidade de habitação. No versículo 36. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem uma cidade para habitação. Aquele que tem sabedoria reconhece que há um padrão aqui e que eu quero que você veja que você e eu fomos criados para uma comunidade. Você e eu fomos criados para viver em comunidade. O que é uma cidade? Um lugar de segurança, um lugar de refúgio, um lugar de nutrição, é um lugar de conexão com as pessoas. É uma cidade saudável, as pessoas prosperam, a educação é saudável, as pessoas descobrem seu propósito e identidade, tudo isso faz parte de uma comunidade. A Bíblia começa em um jardim e termina em uma cidade. Ela começa no jardim, com 2, e termina em uma cidade. Porque fomos criados para viver como membros uns dos outros. Eu adoro a cabana na floresta, eu gosto de estar na praia sozinho, gosto de tudo isso. E eu sou grato por termos tempo para ficarmos sozinhos, mas fomos criados. Chris disse isso no vídeo que vimos há pouco, uma palavra tremenda que ele carrega. Alguns de nós estão se perguntando o que deveríamos fazer, mas deveríamos estar perguntando com quem deveríamos estar, porque não sabe o que fazer até descobrir com quem você deve estar. Algo sobre a comunidade, na conexão, valorizar pessoas. Hebreus 13 chama isso de sacrifício. Tem que entrar até o ponto em que me custa para entrar, então ter benefício. Muitas vezes a comunhão é encarada como se for conveniente eu faço. Se couber em minha agenda.
Esse conceito de cidade e comunidade, de fato, ele termina e diz, ele faz suas famílias como um rebanho. Isso tudo tem a ver com a conexão das pessoas umas com as outras. Eu sou um introvertido. Basicamente, isso significa que eu me sento no canto e não digo oi. Mas estou lá. Eu gosto de estar onde há pessoas. Isso é verdade. Não me pergunte como eu cheguei até aqui. Eu me descrevi, sim. Eu não sei como eu cheguei aqui. Isso se chama humor divino. É o que é. Ele ri por último. Sei que nos últimos anos, especialmente desde que minha falecida esposa foi para o céu, eu estava tão faminto, quase ao ponto de sentir dor de estar com o povo de Deus. Não me importa se eu estava pregando, você não acreditaria quão pouco eu me importo. Desculpa, cala-se, Bill. Está falando demais. Mas eu gosto de estar presente. Eu queria estar aqui. Eu lembro que o Brian e a Jen tinham noites de louvor em sua casa, com mais ou menos 100 membros da equipe de louvor, e me convidavam para ir. É sempre divertido estar com todos eles. Eu amo eles muito. Lembro-me algumas vezes que entrei, eu olhei para todas as pessoas com quem eu queria estar com e disse, desculpe, Brian, eu tenho que ir. E voltava para casa, encontrava uma casa vazia. Meio idiota. Não tenha dó, não estou buscando isso. Eu estou tentando descrever uma jornada que, às vezes, o que você mais precisa é o que você mais evita. Às vezes, o que você mais precisa é o mais fácil de evitar. Quando, na verdade, muitas vezes somos definidos pelas pessoas com as quais nós nos unimos, com as quais nos associamos, com as quais nos conectamos nossos corações. Cidade. O pai da fé, Abraão. Romanos capítulo 4 é o capítulo dele. Ele é descrito como aquele que estava buscando a cidade, cujo construtor e criador é Deus. Desde o início, houve essa busca. Gostaria de sugerir que talvez até mesmo a Torre de Babel tenha sido uma expressão falsa do que o Senhor estava tentando construir na Terra. Começou em um jardim, termina em uma cidade porque fomos criados para conectar com as pessoas. Essa noção de estar em uma multidão. De fato, em Provérbios, há uma declaração que diz, eu estava quase em completa ruína no meio da Assembleia. Que frase assustadora, quase em completa ruína. Estou desolado, vazio, quebrado e no meio de uma multidão que semearia em minha vida se eu o deixasse. Outra parte desse texto que sabedoria deveria observar. Gostaria que tivéssemos tempo para ler todo o Salmo, pois ele é incrível. No versículo 8 diz, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Os pobres de espírito se banqueteiam com sua bondade. O que se diz sobre os pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está brincando comigo? A esfera do domínio de Deus que rege todas as galáxias, aquele que governa a casa do Deus vivo. O reino de Deus é como o Espírito Santo se manifesta.
O reino de Deus não é carne ou bebida, não, é natural, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino está no Espírito. Quando ele diz o reino de Deus é seu, ele diz que a realidade do Espírito é agora a sua herança. A realidade de seu domínio, sua expressão de liberdade e vida, todas essas coisas que ele traz à mesa, é o que você recebe por ser pobre de Espírito. Você entra nisso. E ele diz, essa pessoa se alimentará plenamente da bondade de Deus. Esse conceito da bondade de Deus deve ser mais do que um ponto em nossas declarações teológicas. Tem de ser o que nos alimenta, o que nos habilita, o que nos capacita, o que molda nosso pensamento e nossa visão. Nós receberemos essa refeição, se eu posso chamar isso alimentar da bondade de Deus, recebemos essa refeição sendo pobres de espírito. Você não come a refeição e depois se torna pobre de espírito. Ele é a recompensa de nos colocarmos totalmente vulneráveis, onde eu confio nele e nele somente. Ou ele age ou eu morro. Tudo se resume à minha confiança nele. E essa postura, essa posição, me coloca em um lugar para banquetear com a bondade do Senhor. Versículo 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de seus bens a alma faminta. Versículo 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no. Qual é o ponto? O ponto é que a pessoa sábia perceberá os padrões do que nos leva a um romper cada vez maior, até que, na realidade, o pecado não tem voz. Veja essa passagem. Eu não li nos outros dois cultos. Eu gosto muito. Versículo 33 diz, ele converte os rios em um deserto. A propósito, preciso dar boas-vindas à nossa família online. Desculpe-me, te ignorei por toda a mensagem. Eu amo vocês. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta. Veja isso. Ele converte rios em deserto, fontes em terra sedenta. A terra frutífera é estéril pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para sua habitação. Como você entendeu essa analogia? Ele pega aqueles que têm tudo e transforma em nada, um lugar estéril. Por quê? Porque em seu tudo, eles se tornaram arrogantes e perversos. Eles se isolaram da voz de Deus, eles se isolaram da influência da direção de Deus. Mas então você tem os mais quebrados dos quebrados, aqueles que têm acesso à realidade dos pobres de espírito. E ele pega o lugar estéril deles e o transforma em um lugar próspero, em um lugar abundante. E o resultado final de toda essa descoberta da bondade de Deus foi a cidade. Quantos sabem que se Deus vai construir uma cidade, ela será uma cidade próspera? Ela será saudável, haverá criatividade, haverá saúde, haverá serviços, haverá comunidade, haverá todas as coisas pelas quais ansiamos e desejamos na vida. De fato, ele diz, no versículo 36, para que edifiquem uma cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas para que produzam fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multipliquem muito e o seu gado não diminui. O conceito completo é que essa cidade de Deus deve ser um lugar extraordinário. Isso talvez não o deixe feliz, mas me deixa muito feliz. Sinceramente, ao passar pela cidade, uma das coisas mais tristes. Eu amo São Francisco e até mesmo a senhora que queria que eu amaldiçoasse São Francisco com ela, eu recusei. Ela estava lá no fundo, ela disse, você concorda amaldiçoar São Francisco? Eu disse, não! Ela tentou expulsar um demônio de mim. Sai dele, seu espírito imundo. Foi exatamente como eu disse. Isso aconteceu. Um dos seguranças estava lá olhando para mim, dizendo...
Então, ajudamos ela e seu espírito religioso a sair do prédio. Mas uma das coisas mais tristes é andar pelas ruas e ver esses negócios que antes eram excelentes e prósperos, fechados. É muito triste. Em Reading, andar e ver... Sabe, o que Deus planeja é que as pessoas prosperem. Prosperar. Os negócios foram a ideia dele. A educação é sua ideia. Ser capaz de ensinar, ajudar as crianças a descobrir a identidade, o propósito, o destino, a razão de ser. Tudo isso faz parte de uma cidade saudável. Mas eu gostaria de sugerir que ela foi criada em uma cultura por aqueles que são pobres de espírito. É um resultado mensurável do estilo de vida dos pobres de espírito. Toda a realidade do domínio de Deus está à disposição daqueles que se esvaziaram completamente, rendidos à vontade de Deus, confiança absoluta nele e somente nele. A influência desse estilo de vida é uma cidade que prospera, onde o pecado não tem voz. Fique de pé. Obrigado, Senhor. Quantos de vocês vivem com isso? Talvez não digam isso o tempo todo, mas é essa consciência em vocês de que deve haver mais. Vocês vivem com esse anseio, essa percepção. Isso tem sido tão bom, mas deve haver mais. Deus pretende mais para essa vida. Lembro-lhes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus pecados, então eu ouvirei, e perdoarei, e sararei a sua terra. Temos muito que orar até a eleição. E quando a eleição terminar, teremos ainda mais orações. Mas precisamos que nossa terra seja curada. Precisamos que nossa terra seja curada. Precisamos que o pecado finalmente perca sua voz. Não será por causa da manipulação ou do controle da igreja, será porque os pobres de espírito significaram algo. Os pobres de espírito significaram algo para alguém. Não creio que com minha estratégia ou com minha sabedoria eu possa promover uma mudança cultural. Mas acho que se eu diminuir o suficiente, ele virá. Porque ele sabe que somente ele receberá a glória. Se eu me rebaixar o suficiente, ele virá. Isso não significa que ele não dará insights, planos, etc. Mas o que ele quer fazer requer um povo que vá mais baixo do que o baixo. Pai, eu lhe agradeço pela estação em que nos colocou, agradeço por esse salmo que o Senhor nos deu como um presente. E peço que o Senhor nos ajude, como o povo que já disse sim à sabedoria tantas vezes, a estudar essas coisas que marcam esse salmo como aquele que silencia a voz das trevas. Que isso aconteça em nossa vida. Ajude-nos a entrar mais plenamente nessa graça, nessa próxima estação. Eu peço isso em nome de Jesus. Preciso saber se há alguém aqui que não tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que é nascer de novo, como a Bíblia diz.
é quando você muda de dentro para fora. Você se torna um seguidor comprometido a andar como um filho de Deus. Relacionamento com Jesus. Você pode ter feito parte de um sistema religioso, de milhares de outras coisas, mas não havia relacionamento, hoje é oferecido a você. Eu quero incentivar qualquer pessoa aqui que diga, Bill, eu não quero sair do prédio até saber que estou bem com Deus. Quero que você levante sua mão. Qualquer pessoa que esteja online pode colocar no chat e um dos nossos pastores estará com você para orar com você. Diga, eu quero conhecer Jesus. Okay. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.